Glória a Deus. Meus irmãos, os saúdo com a paz do Senhor. Amém. Os amados ouvintes da palavra do Senhor, com a boa noite aceitável de salvação. Certamente que a bondade, a misericórdia e a presença do Senhor está presente em nosso meio, porque viemos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Pois o nosso Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos, da nossa irmã que abre a porta da sua casa nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Louvar a Deus pela vida dos vizinhos que nos ouvem através desse aparelho de som, que possam ser alcançados pela palavra do Senhor, que possam ser impactados pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela faz o que lhe apraz. E de uma coisa nós temos certeza, meus amados ouvintes, que a palavra do Senhor, ela entra no íntimo e no profundo do coração do homem e também da mulher. E ela sim faz conforme a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é para que todos tenham graça da parte do Senhor. Eu quero nessa noite ler juntamente com os amados irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, e se puder abrir a mesma e nos acompanhar, os vizinhos que nos ouvem, se tiver um exemplar da Bíblia Sagrada e queira abrir conosco, a leitura será na epístola, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele sabe muito bem usar as palavras, porque Paulo, ele vivenciou e sabia de fato que era a lei dos homens, mas não conhecia a lei de Deus. A Bíblia diz ainda que Paulo, antes de ter o seu nome transformado em Paulo, era Saulo de Tarso. A Bíblia diz que enquanto ele era Saulo de Tarso, ele entrava nas sinagogas e pegava carta de recomendação para buscar aqueles que confessavam a Jesus como Senhor. Porque para ele, naquele momento, naquele tempo, aquelas pessoas que confessavam Jesus como seu Senhor eram pessoas hereges. Para o sistema romano, essas pessoas eram tidas como hereges, porque eles começaram a crer em um homem que não tinha aparência, que não tinha formosura, mas que por onde o mesmo passava, os paralíticos estavam andando, os cegos estavam enxergando, e aqueles que eram possuídos de entidades do mal eram libertos. E com isso as pessoas não entendiam como que um homem tinha tamanha autoridade. Porque Paulo, reforço, ele conhecia a letra, ele conhecia o regime militar, ele sabia da Torá, ele sabia o que era congregar em meio à letra, mas até então ele não tinha experimentado o poder que desce do alto, ele não sabia o que era o poder do milagre, ele não sabia o que era o poder do perdão de pecados. Então a Bíblia diz que ainda sendo Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. E esse texto que nós lemos deixa bem claro que quando esse Saulo tem um encontro com Jesus Cristo,
a Bíblia diz que o mesmo se converte e agora passa a se chamar Paulo. E a Bíblia diz que Paulo agora vai ser um defensor da causa do cristianismo.